Segundo dia da nossa campanha, da queda das muralhas, ou da queda da muralha, né? Mas são várias as muralhas que muitas vezes são levantadas em nossa vida, e nós vamos nesse momento fazer a nossa segunda reflexão, tá bom? Ô Rafa, acha para mim aí o dia do início, tá bom? Acha, daí você me passa a hora que você achar. Vamos fazer uma oração e pedir de Deus a graça. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Me dá graça para ser simples, claro, objetivo. Me dá graça, Deus, porque eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço, e que o Espírito Santo do Senhor me ajude para a glória do teu nome. Diga amém se você concorda. Muito bem, olha só, semana passada nós começamos a conversar, nós vimos que as portas de Jericó estavam fechadas, dificuldade à vista, mas não tem problema o tamanho da dificuldade, porque o Deus que nós servimos, Ele pode fazer infinitamente mais. Nós vimos que o Senhor falou com Josué, então a palavra, a resposta, a direção para a nossa vida vem do Senhor. E nós vimos também que Deus estava trazendo bálsamo, conforto, consolo, dizendo assim, ó, está tudo na sua mão. Está tudo na sua mão. Então, isso nós ouvimos semana passada. Ah, pastor, é que a semana passada eu não vim. Não, eu até vim, mas eu dormi aqui no culto, então nem lembro o que o senhor falou. Ah, é? Não tem problema nenhum. Você vai lá no YouTube depois, pr.marcão, e põe uma garrafa de café do seu lado, se você funciona. Para mim não funciona. Tem gente que fala, se eu tomar um golinho de café, eu fico acordado o dia inteiro. Se eu tomar um golinho de café, eu durmo com a barriga cheia de café. Para mim é só isso, não é nada além disso, tá? Aí vai lá, assiste, ouve, faz a reflexão, e hoje nós vamos para o segundo dia, e no segundo dia Deus tem uma palavra diretiva para nosso coração, ó. Verso 3 de Josué 6. Josué 6, 3. Eu vou ler aqui com você, ó. 1, 2 e já. 1, 2 e já. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Vou ler de novo. Marche uma vez ao redor da cidade. Faça isso com todos os homens armados durante 6 dias. A história, a conversa, nós já sabemos. Semana passada eu fiz uma introdução bem alongada, eu posso dizer assim, para facilitar a nossa compreensão. Tinha uma promessa de terra que mana leite e mel. Simplificando para a gente entender, tinha uma promessa de bênção. Só que para tomar posse da bênção tinha um obstáculo no caminho, a muralha. Então aquela muralha tinha que cair por terra. Assim como Deus tem promessa de bênção para a nossa vida. Mas para nós tomarmos posse da bênção que Deus tem prometido para a nossa vida, as muralhas têm que cair por terra. As muralhas têm que cair por terra. Por exemplo, hoje está essa chuvinha gostosa. Eu acordei era 4 horas da manhã. 4 e um pouquinho, escutando barulho de pingo de água. Falei, mas não é possível. O chuveiro ficou aberto, só pode. Aí eu fiquei prestando atenção. Aí eu falei, não é chuveiro não, é chuva mesmo. E eu deixei minha roupa no varal. Mas eu deixei de teimoso, porque eu vi ontem que o céu estava, eu falei, acho que não vai chover. Eu vou deixar no varal, então eu deixei. Aí, como começou a chover, eu já escutei. Na hora eu já pulei da cama, fui recolher a roupa. Recolhi toda a roupa do varal. Deixei do lado lá.
estava um pouquinho só molhado, não deu tempo de molhar. Deixei, falei, amanhã, hoje, eu resolvo o que tiver que resolver. Então, eu estava ali, ouvi a chuva, levantei, fui, tirei a roupa do varal, e Deus, Ele vai tratando conosco em cada uma das situações, em cada um dos detalhes, né? Ele vai operando, Ele sabe como agir em nossa vida, e Ele vai falando conosco do jeito que Ele quer falar conosco. Então nós temos promessas sobre a nossa vida, mas para as promessas, para nós tomarmos posse da promessa, nós temos que vencer os obstáculos. Então, conforme eu falava, caía a chuvinha de madrugada, está aí, deu uma esfriada, nem esfriou, vocês estão tudo de blusa já. Imagina a hora que chegar aos 4 graus que diz que vai chegar. Quero só ver, vocês se preparem, abastece lá o armazém lá de chá, para tomar chazinho de noite, para não esfriar o corpo. Diz que vai esfriar, mas não esfriou ainda, né, irmão? Vocês estão pela festa, vocês estão se preparando já, né? Aí está friozinho. Não, essa é uma das barreiras que muitas vezes muitas pessoas têm dificuldade de vencer. Está chovendo, eu não vou para a igreja porque está chovendo. Esfriou, eu não vou para a igreja porque esfriou. Eu ia levar o currículo, eu não vou levar o currículo hoje porque está essa chuvinha. Às vezes, a mudança de tempo, ela serve de muralha na vida de uma pessoa. Tem gente que não faz determinadas coisas por causa de uma mudança de temperatura. Uma mudança. Eu lembro, no começo desse ano, uma vez por ano, quando Deus permite, eu pego a Márcia, minha esposa, o Luiz, o meu filho, e a gente vai dar um passeio. Preciso fazer isso mais vezes, irmão. Falar a verdade para você, que isso ajuda. Não eu, nós todos precisamos fazer. A irmã Roseli, de vez em quando, ela arruma um barquinho lá, ela entra no barquinho, vai dar uma volta no Oceano Atlântico lá, depois ela volta. Eu já não estou podendo, né? Mas ela está podendo, né? Qualquer dia nós vamos tudo junto no barco da irmã Roseli. Então, é importante isso daí. Eu lembro que estava chovendo, e a viagem marcada. Em Ubatuba chove bastante. Aí chegou o tempo da viagem. A Márcia até falou, nossa, não, nós vamos com chuva, e chuva para cá, chuva para lá, e passa na TV, desbarrancou não sei aonde, desbarrancou. Falei, nós vamos com chuva. Deus sabe do que Ele está fazendo. Pois nós fomos. A chuva não atrapalhou a nossa tomada de decisão de ficar uma semana de molho. Não, nós fomos para lá, pegamos 7 dias de sol. Nunca pegamos tanto sol. Nunca. Chegou uma hora que nós falávamos, ai Deus, manda um pouco de chuva, vai. Nós já não está aguentando mais de tanto sol. E na hora de que nós estava saindo para voltar embora para casa, começou a cair chuva. Por volta da 1h30, mais ou menos. Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando para você porque às vezes são pequenas situações que se colocam como um obstáculo na nossa vida. São muralhas que muitas vezes são levantadas que nos impedem de tomarmos posse de determinadas respostas. Às vezes são coisas simples, mas que no dia a dia, quando elas aparecem, a gente logo trava, a gente logo bloqueia, a gente logo fecha, a gente logo fala, eu até ia, mas não... Eu mandei um vídeo para vocês essa semana, não sei se vocês assistiram. Eu sei que a maioria não assiste, mas eu mando mesmo assim. Pelo menos na hora que eu chegar no céu e Deus falar assim, você viu aquele vídeo que era tão jóia, por que você não mandou para a turma? Eu não vou poder falar, ai Deus, eu não mandei, porque, né? Eu falo, não, eu mandei. Eles não assistiram porque eles são preguiçosos. Se não fosse preguiçoso, eles tinham assistido. Então, eu mando. E um vídeo jóia. Você que assistiu, vai saber do que eu estou falando. Você que não assistiu,
Pega e vence essa muralha aí, que quando seu pastor mandar um vídeo para você, você assiste. Isso aí é uma outra forma de muralha. Às vezes é uma coisa importante que chega para nós e a gente perde determinada coisa porque não se atenta ao que está chegando na nossa caixa de mensagem. A moça, a pregadora falando dela e da mãe dela, fazendo, se virando, se esforçando para participar das atividades da igreja. Quem que assistiu esse vídeo? Uma, duas. Quem que não assistiu? Meu Deus do céu. Puxa a orelha dos seis, viu? Assista que vocês vão ver que é bom. É vídeo bom. Vídeo que não serve para nada eu mando no grupo dos homens, que é para pegar no pé do palmeirense, do São Paulino. Esses vídeos não servem para nada, irmão. Não, é só para dar risada ali 3 minutos, depois acabou. Agora, quando eu mando vídeo para geral, é vídeo que vai edificar. Que vai edificar. Então às vezes, aí eu estou pregando. Você já deve ter entendido que eu estou pregando. Às vezes a pessoa ela não faz nada na vida porque ela fala: ai, eu não tenho dinheiro, ai, eu sou pobre, ai, meu Deus do céu, quanta choradeira, tanto limão para ser vendido, tanta banana para ser vendido, tanta alface para ser vendido, tanta rúcula. Agora é época de couve, todo mundo querendo fazer feijoada, procurando couve para comer. Tanta couve para ser vendida e tem gente que consegue falar que não tem dinheiro. Bom, eu acredito que as pessoas realmente podem não ter dinheiro, mas o não ter dinheiro não pode ser uma muralha para a pessoa, para impedir a pessoa de avançar. Se não tem, ela vai. Meu pai trabalhava com caminhão. Chegou a época dele fazer 10 viagens por dia, todo dia, de carregar o caminhão com entulho. Carregava e descarregava, 10 viagens por dia, caminhão grande. No sábado ele não trabalhava, porque na época ele era adventista. Mas no domingo daí ele agendava mudança. Às vezes uma, às vezes 2 mudanças no domingo. Então ele trabalhava de segunda a sexta, carregando entulho. No domingo ele fazia mudança. Tinha hora que tinha serviço, tinha hora que não tinha. E como que fazia quando não tinha serviço? O meu irmão, Sérgio, pegava a bicicleta dele e ele saía para a cidade. Aonde tinha uma construção, não era igual hoje, que hoje tem as caçambas de disco-entulho, né? Que você paga 400 conto para a caçamba e pronto. Não. Aí ele pagava 40 e ele tinha que carregar e descarregar ainda. Para a caçamba, a turma prefere pagar 400. E tem que carregar a caçamba. Mas essas contas aí, deixa para os entendidos fazer. Deixa isso para lá. Então, saía, olhava as construções. Viu? Quem que vai tirar esse entulho aí? Ah, não tem ninguém. Meu pai pode vir tirar aqui o entulho? Pode. Então, tá bom. Anotava, aí ia no outro lugar. Viu? Quem que vai tirar esse entulho aí? Pode vir trabalhar e tirar o entulho? Pode, meu pai trabalha com entulho. Ah, fala para o seu pai vir aqui. Estou falando com você de vencer os obstáculos, de vencer as muralhas, de ir atrás, de se movimentar. Tem gente que se fecha, tem gente que se trava. Eu falo para os meninos, a molecada nossa de hoje em dia é muito mole. São muito mole, muito mole. Eu fico incomodado, porque eu nunca fui mole, nunca fui preguiçoso, nunca fui aquela pessoa que não queria saber de fazer acontecer, muito pelo contrário, sempre fui aquele que se não dá de um jeito, vai dar de outro jeito, mas vai dar. Então, eu era líder de jovens lá no São Dimas, conversava com a molecada, falava, nós vamos arrumar alguma coisa para nós vender. Nós arrumava pizza, vendia pizza. Com o dinheiro do lucro da pizza, nós ia para congresso. Aí eu corria atrás, arrumava CD para vender. Na época vendia CD. Hoje não vende, mas na época vendia. Arrumava CD, pegava no preço bom, vendia o CD no preço bom. E assim a gente ia se virando. Ia pegando doce, pegando não sei o quê.
nós não deixava de participar de nada por falta de dinheiro. Tudo quanto era atividade, a gente participava. Tudo. Congresso regional, congresso distrital, congresso estadual. Quando tinha algum show na cidade, a gente ia para o show, não deixava de participar de nada. Mas por quê, pastor? Porque a gente nunca deixou a falta do recurso servir como uma forma de muralha na nossa vida. A gente nunca deixou. A gente sempre pegou e se movimentou. Eu sempre tive isso como entendimento. Aqui, ó, vem aqui para nós. O espaço, tudo isso que nós trabalhamos aqui. Para muitos, tem muita gente que fala, mas para você é fácil, porque você tem espaço. Mas o espaço é pago. Tem que ser pago, não tem espaço de graça. E a turma liga antes essa semana caiu dia 10 no sábado. Mandaram mensagem na sexta. Não dá para pagar na sexta o aluguel, não? Eu geralmente paga na segunda, né? Agora a turma quer que pague na sexta, por causa do Pix. É assim. E não deixamos de fazer nada por causa das dificuldades. Não deixamos. Então, vou ler de novo o verso 3. Está ali projetado com você. Marche uma vez ao redor da cidade. Tinha promessa. A orientação. E aí que nós temos que agarrar. A orientação primeira foi o quê? Marche. Marche. Tem que marchar. Tudo que eu estou falando com você até agora fala a respeito disso. Marchar. Se mexer. Se movimentar. Ir atrás. Não ficar esperando cair do céu no colo. Ir atrás. Tem gente que fala, eu estou esperando ver se liga. Se não ligou, liga você. Marche. Marche. Qual que é o obstáculo? Qual que é a barreira? Para muitos o obstáculo é esse. Tem muita gente que não marcha. Tem muita gente que não tem a atitude de avançar. Marchar, eles tinham que marchar como? Com a muralha em pé, mas vai marchar. Hoje, por exemplo, você está aqui, você está marchando. Você saiu da sua casa e veio para cá. Está marchando. Isso é uma atitude de quem está marchando. Podia fazer como muita gente faz. Eu não vou na igreja, porque eu já fui na igreja, não mudou, não resolveu, não adiantou nada, então não vou para a igreja. Tem muita gente que fala assim. Nós temos que marchar. Com outras palavras, nós não podemos ficar parados. Nós devemos avançar. Nós devemos seguir adiante, seguir em frente. Mesmo que nós não estejamos bons das pernas, né? Então, nós temos que seguir avançando. Eu não estou muito bom da cabeça, pastor. Segue marchando, segue do lado de alguém, para a pessoa não deixar você ir por lado de lá, por lado errado, mas segue marchando. É a primeira orientação. Marche. Agora, para marchar, todos nós sabemos. Para a pessoa marchar, ela precisa do quê? O que uma pessoa que vai marchar precisa para ela conseguir marchar? Vamos ver. Fale. A atitude. Sim, atitude é marchar. Atitude de marchar é a mesma coisa praticamente. Se uma pessoa tiver atitude, mas tiver com a barriga vazia, ela marcha? Então ela não marcha. Então a pessoa precisa se alimentar. A pessoa precisa se preparar, descansar. Tem gente que não se alimenta. E eu não estou falando só porque tem gente que come um pratão de comida, né? Mas na hora de marchar, não marcha. Na hora de marchar, fala, estou com uma preguiça. Mas também, até minha avó, lá no caixão, se ela tivesse comido toda essa comida, ela ia ficar com preguiça também. Então, se alimentar. Se alimentar para quem a nossa conversa aqui é espiritual. Quem vai marchar espiritualmente falando tem que estar alimentado espiritualmente falando. Palavra, Bíblia.
Nem só de pão viverá o homem físico, mas de toda a palavra que procede da minha boca. Então, marchar. O descanso é importante na vida de quem vai marchar. Se a pessoa não descansa, ela não vai conseguir marchar. Ela vai ficar no meio do caminho, ela vai se arrastar. Então é importante a gente descansar. E o descansar significa colocar em Deus a nossa confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso é descansar. É colocar a confiança em Deus. Eu estou marchando, mas a minha confiança está no meu Deus. Então, marche. Então, primeiro ponto para a gente pensar: atitude, a marcha, o seguir avante, é o primeiro ponto. Eu não posso parar, eu não posso ficar escondido, eu não posso ficar reclamando da vida, eu não posso ficar. A Bíblia fala: quem olha a nuvem não planta. Eu não posso ficar olhando para a nuvem, eu não posso ficar olhando, prestando atenção no vento. Eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que me mexer, me movimentar em direção da busca, da resposta que for. Diz assim, marche, aí vem estratégia. Quantas vezes? Quantas? Uma vez ao redor da cidade. É uma vez. Versículo, marcha, tá aí, tá certo. Marche uma vez. Uma vez. E isso aí é importante porque vai ensinar para a gente a respeito da ansiedade. Vou ficar marchando, quero ver essa muralha no chão logo. Já que nós vamos marchar, vamos marchar tudo de uma vez. É uma vez. Porque enquanto nós estamos marchando uma vez, Deus está confundindo quem está do lado de lá. Quando você se posiciona, marchar. Quantas vezes? Uma. Está aqui, marche uma vez ao redor da cidade. Quantas vezes que eu tenho que marchar? Uma, pronto. Só uma. Tem gente que fala: não, eu já vou marchar 10 vezes logo já. Deus não falou para marchar 10 vezes. Deus falou para marchar uma. Marcha uma. É uma vez por dia. Faça isso. Uma vez ao redor da cidade. Faça isso durante 6 dias. Quantas vezes por dia? Uma. Então, a estratégia que Deus vai nos dando. Hoje eu vou entregar, inclusive, depois eu entrego para você esse material aqui, que é a nossa ferramenta que Deus está distribuindo nesses dias, jejum de 40 dias. Então, nós começa hoje o nosso jejum de 40 dias, nossa busca por Deus. Dá tempo, depois de você pegar o material, de você consagrar o seu jejum até o final do dia. Estamos dentro do dia do processo aí de jejum de 40 dias. É estratégia. Qual que é a estratégia? Marche uma vez ao redor da cidade. A estratégia, qual que é o direcionamento que Deus vai dar para você? Em relação ao seu casamento, em relação ao seu filho, em relação à sua empresa, em relação ao seu sonho, ao seu projeto. É saber qual que é a estratégia que Deus está me dando. O que Deus está me direcionando? Como é que Deus está me conduzindo para tomar posse da bênção, para tomar posse da resposta que eu estou esperando, que eu estou buscando nele? É saber exatamente isso daí. Aquele povo ali recebeu de Deus a orientação: marcha uma vez, uma vez, pronto, está aí, está feito. Quantas vezes? Uma. Nós vamos fazer jejum. Quanto dia? 40 dias. Eu já vou aproveitar e fazer logo 80. É 40. Depois, na hora que vier a proposta dos 120 dias, daí nós fazemos 120 dias. Por hora é 40. Outro dia foi 21. Outro dia foi 12. É a gente saber
é saber fazer o que está sendo falado para fazer. Às vezes a pessoa, ela faz além do que é para fazer. Ela faz fora daquilo que foi falado para fazer. Então nós temos que ouvir, prestar atenção. O que foi falado para fazer? O que foi falado para fazer? Eu falei domingo disso daí, se eu não estiver enganado. A pessoa prestar atenção. Nós lemos o texto, e o texto fala: preste atenção no que você ouve. Hebreus, acho que 1 ou 2, não lembro. Falamos disso no domingo. Preste maior atenção. Tem gente que não presta atenção no que você está falando. É engraçado que eu falei domingo. Falei, presta atenção. Acabei de falar, saí lá fora, teve uma pessoa que veio. Viu, pastor, vai ser que dia mesmo? Eu falei, meu Deus do céu. Essa turma, gosta de testar eu. Só pode ser. Acabei de falar para prestar atenção. A pessoa saiu lá fora. Que dia que vai ser mesmo? Mas nem eu sei. Então, é ouvir. É prestar atenção. É tomar o direcionamento que Deus está dando. Se Deus falar para você, vai e fale, você vai e fala. Mas se Deus falar para você, fica quieto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, você faz o quê? Fica quieto. Fica quieto. Eu sei que eu estou falando uma coisa que parece meio óbvia, mas essa foi a orientação que Deus deu para aquele povo. Está ali, ó. Marcha uma vez. Uma vez vai adiantar o quê, Deus? Se Deus que está no controle, Ele sabe o que tem que ser feito. Às vezes Ele vai falar, faça assim. Às vezes Ele vai falar, faça assado. Às vezes Ele vai falar, faça cozido. E às vezes Ele vai falar, faça frito. Por isso que é importante a gente estar sensível à voz dele. Opa, pera lá. O que Deus tem para a minha vida? O que Deus está programando para a minha vida? O que Deus está direcionando na minha vida? Ó, marche uma vez. Ao redor do quê? Eu não vou escolher onde eu vou marchar. Eu vou marchar onde Deus mandou. Tem gente que quer ficar escolhendo. Nós falamos esses dias do Naamã, você lembra, não é? Esses dias mesmo, acabamos de conversar do Naamã. Lá em Damasco, tem os rios Abana, Farfar. São rios melhores, são rios mais limpos. Deus falou para ir mergulhar lá em Damasco? Deus falou para mergulhar onde? No Jordão. Aí tem gente que fica com história. Tem gente que fica, perdão da palavra, mas tem gente que fica com frescura. Eu não quero assim. Eu não quero assado. Eu não quero. Fica igual o Luiz quando ele vai comer. O Luiz, para comer, é uma coisa de maluco. Ele vai com o zoinho dele para cima do óculos assim, ó, espiando, ver se ele acha cebola. Aí ele faz assim. Não tem nada verdinho aí, nem ele não gosta de verdinho, desde pequeno já. Aleluia. Está sendo bem ensinado. Ele não gosta de verdinho, não gosta do Lula. Está sendo bem doutrinado. Bem doutrinado. Não gosta. Então ele fica espiando. Se tiver alguma coisa verdinha, você tem que ficar tirando tudo. Cebolinha, seja o que for. Ele não quer comer. Tem gente que fica assim, cheio de história. Cheio de história. Fazer campanha, fazer corrente, fazer jejum, ir na igreja, dar dízimo, dar oferta, fazer não sei o que lá, ação social, churrasco do almoço, batismo. Precisa de tudo isso? Se não precisasse, nós não fazíamos. Se Deus está falando para nós fazer o que Ele fala para o outro ali do lado, para mim não interessa. Eu não congrego lá, eu congrego aqui. O que Ele fala para o outro lá, para mim não importa. Não quero nem saber. Quero saber o que Ele fala para mim fazer aqui. Eu já falei com Ele, Deus, mas precisa de tudo isso mesmo? Ele falou assim, você está cansado? Quer que eu leve você para o céu para você descansar? Eu falei, não, Deus, eu estou cansado não, estou saúde de ferro.
Deixa eu trabalhando aqui, que eu estou bom trabalhando. Irmão, é sério. Eu brinco com a situação, mas é sério. Marcha ao redor da cidade. Quantas vezes? Uma. É ao redor da cidade. Ah, mas onde nós estamos aqui, se nós fizermos um círculo e rodar aqui, não serve. Não serve. É ao redor da cidade. Estou encaminhando o final da nossa conversa. Com quantas pessoas? Quantas pessoas? Todos. Quantos? Todos. A maioria, isso tem gente que tem dificuldade de entender. A maioria, tá bom, um número grande, não, é todos. Nós estamos juntos, marchando todos. Por isso que quando o pastor fala vamos, você não pode ficar de fora. Você não pode falar, eu passo minha vez. Que passa minha vez? Que história é essa de passa minha vez? Aonde que está aqui que eles passaram a vez? Aqui está que todos marcharam junto. Todos. Quem? Os homens armados. Quem não é homem armado, quem não é homem de guerra, não precisa armar, não precisa marchar. Mas quem é homem de guerra, e quando está falando de homem de guerra, porque no caso lá, eram os homens que andavam armados. Mas está falando de gente que ia para a guerra. Então, gente que vai para a guerra não é só homem é mulher. Todos, quem é de guerra vai marchar. Quem? Todos. E quem não é de guerra? Quem não é de guerra fica. Vai carregar bolsa, vai carregar mochila, vai fazer alguma outra coisa. Mas alguma outra coisa tem para fazer. Porque não pode a pessoa ficar com o braço cruzado esperando cair do céu no colo. Não vai cair. Deus não trabalha desse jeito. Deus não trabalha dessa forma. Todos os homens armados. Como que os homens tinham que estar? Armados. Aí nós temos que olhar para a Bíblia. A armadura de Deus não pode faltar, né, irmão? Não vou ficar falando da armadura de Deus, porque a conversa vai longe. Mas o crente ele tem que pegar, se você não sabe qual que é a armadura, vai lá, Efésios capítulo 6, e leia, a partir do verso 10, leia. O escudo da fé, couraça da justiça, sandália da paz, capacete da salvação, espada do Espírito, e assim por diante. Se revestir da sua armadura, da fé. Tem que estar armado. Crente que não anda armado na guerra toma chumbo. Pergunta para quem está pertinho: você quer tomar chumbo? Quer? Fala assim, ó, fica moscando que você toma chumbo, vai? Pastor, que linguajar é esse? É a linguajar do formigueiro. Não dá para nós ficar dormindo no ponto, irmão. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar atentos. É uma guerra, é uma batalha. Então, ó, todos os homens armados. E faça isso quantas vezes? Pronto. 6 dias. Ou seja, tem um tempo para começar, mas tem também um tempo para terminar. Quem vai determinar o tempo? O próprio Deus. Qualquer pessoa que quer ver uma muralha cair por terra, ela precisa ir observando o que Deus fala. Hoje Deus está falando para nós assim, ó, quem quer ver a muralha cair por terra, precisa marchar. Marchar de acordo com a orientação. Não pode ser ansioso, querer fazer tudo de uma vez. É uma vez por dia. E não é aonde você quiser, é ao redor da cidade, do problema. Né? Que é ao redor da cidade, a muralha ali representava o problema. É ao redor do problema. Não é a maioria, são todos. Se é homem armado, tem que estar armado até os dentes. Se é de guerra, tem que estar armado. Se não tiver armado, vai levar chumbo. Tem dia para começar e tem dia para terminar. Ninguém vai morrer no meio do caminho. Diga amém, diga graças a Deus por isso. Vamos ficar em pé? Essa é a conversa para hoje, um pouquinho para cada dia.
E Deus vai nos ajudando. Você vai ajustando, você vai alinhando, você vai colocando no lugar o que tem que ser colocado. Deus está te dando aí estratégia. Isso tudo é estratégia. Pastor, tem umas coisas que estão fora do lugar, preciso ver. Ele vai te orientar. Você não vai ficar perdido no meio do caminho. Muito pelo contrário, você vai tomar posse da sua bênção. Vamos orar. Leve seu pensamento a Deus agora. Foca na muralha, irmão. Foca na muralha. Fala, Deus, essa muralha vai cair por terra. Obrigado pela estratégia. Fale com Deus. Converse com Deus agora. Obrigado, Deus. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos aqui nesse templo com uma outra quantia de pessoas online cultuando conosco. Muito obrigado. É certo que o Senhor tem a resposta para a nossa vida, o milagre para a nossa vida. E eu quero te agradecer nessa manhã, te louvar, te exaltar e te pedir, continua abençoando esse irmão, continua abençoando essa irmã. Obrigado por esta porção desse dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos bater palma para Jesus pela palavra dele?